Vamos começar tocando uma música, canalizando boas energias, um alto astral, muita energia boa. Estamos aí nas mídias, a galera que puder, se inscreva no nosso canal, toque lá no sininho, compartilhe com as pessoas queridas, siga as nossas páginas. Estamos simultaneamente em 4 mídias sociais, tá? Siga nossas páginas, sejam todos muito bem-vindos. Axé. Axé. E antes que eu me esqueça, deixa eu me apresentar, né? Antes que eu esqueça. Meu nome é Luiz Carlos Oliveira, sou conhecido internacionalmente como Babalaú, Luú, Luiz Carlos de Oxalá. Fui iniciado na Umbanda aos 6 meses de idade, muito jovem, já era chefe de terreiro. Sou iniciado no Orixá Obatalá e em outros cultos yorubais há mais de 30 anos. Sou professor, um Oluô, um Jukbonan, um Babalaô do culto de Ifá. O único Babalaô brasileiro reconhecido pela International Ifá Foundation, quem sabe, talvez, a maior instituição de Ifá no mundo. Sou um magista, praticante, estudioso, professor, e ensino vários sistemas de magia, além da questão dos orixás e da cultura urubá, como, por exemplo, dentro da magia moderna, a magia do caos, magia egípcia antiga, cabalá hebraica e tantos outros sistemas de magia. Tudo isso eu ensino no meu curso de magia da Lecaixa Escola de Magia Online. Nós temos nossas lives, toda quarta-feira, live de cantigas e prosas, toda sexta-feira, uma live de palestras, e todo domingo, uma live de perguntas e respostas livres, tá bom? Hoje é uma live de palestra, mas isso não impede de você participar, fazer a sua pergunta, dar a sua participação. São todos muito bem-vindos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a Axé. Axé. E Boxicheque Botó, Edivaldo de Falu, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tatiana, Xalá abençoe, Axé. Axé. Então, como eu disse, hoje temos uma palestra bem interessante sobre Ifá e a magia dos antigos deuses egípcios. Isso é um assunto bem interessante e muito contemporâneo no Ifá moderno, aqui no exterior. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos começar fazendo um som, evocando aqui com o meu queridaço, meu 10 cordas. Vamos evocar aqui o grande Orumilá, né? Como é uma palestra sobre Ifá, para que a boa energia de Orumilá, de Ifá, nos abençoe na noite de hoje. Iboru, Iboie, Boxeque, Botó, Orumilá, Babaú! Emojubá, Agboniregun. Emojubá, Agboniregun. Auapadelona, Iporum, Iporum. Auapadelona, Iporum, Iporum. Auatum, Otum, Corinqui, Orumilá. Auatum, Otum, Corinqui, Orumilá. Auaori, Ofé, Ofé, Nodumare. Emojubá, Agboniregun.
Emojuba Agboniregu Auapadelona Iporum Auapadelona Iporum Auatum Corinquiorum Auatum Corinquiorum Auaori ofé Olodumare Auaori ofé Olodumare Emojuba Agboniregu Emojuba Agboniregu. Axé o Bocheque Botó, Urumilau. Axé. Maravilha, começamos então com essa belíssima cantiga de Urumilá, num arranjo meio de reggae, né? Beleza, vamos começar hoje então a nossa palestra sobre Ifá e os antigos deuses egípcios, a antiga magia egípcia, tá? Beleza. Estou aqui com a pulseira do zóio, ó. Já por falar nisso, a pulseira do zóio, hein? Não me empemba não, hein? Peguei emprestada aqui, da patroa aqui, ó. A pulseira do zóio, para tirar o zóio grande, né? Não me empemba não. Axé o... E essa simbologia do olho vem desde o Antigo Egito, né? O olho de Horus, o olho de Ra, né? Mas vamos começar esse nosso bate-papo, que para quem se interessa por magia, para quem se interessa por Ifá, vai ver que é bem interessante, que é bem legal, né? Tenho aqui umas anotaçõezinhas aqui, quem quiser, eu vou indicar livros, tá? Materiais sobre esse assunto, porque no Ifá contemporâneo é uma abordagem muito interessante, tá? Muitos babalaôs no exterior aqui têm em mente essa correlação. A Trindade está falando ali, boa noite, cheguei, estava estudando, rindo aqui de uma aula show. Obrigado, Trindade. Xalá abençoe, axé. Maravilha. Então, eu vou começar essa nossa palestra dizendo o seguinte: eu já venho fazendo várias palestras sobre Ifá, né, aqui. E tenho consciência que eu tenho falado de coisas que o pessoal de Ifá, particularmente aí no Brasil, nem fala, né? Não tem nem ideia. E é muito comum, como forma de crítica, a pessoa falar assim, esse negócio aí que o Luiz Carlos fala, isso não existe, não, né? Só falta falar que eu não existo. Só falta falar isso. Eu sou um holograma, eu sou uma projeção tridimensional do planeta Urano, né? Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, né? Então, eu sou um holograma tridimensional do planeta Urano, não existo, né? E as coisas que eu falo aqui também não existem, né? Por quê? É mais fácil o cara falar que eu não existo do que dizer, não, eu não sei, meu conhecimento é limitado, eu tiro onda de que sou babalaô, de que sei tudo, mas não sei tudo, né? Pelo menos essas informações que o Luiz Carlos fala, eu não sei. Então, o cabra fala que eu não existo, que as coisas que eu falo não existem. Bem, eu sempre dou referência de literatura, quem conhece nosso trabalho de curso também sabe disso. E eu quero deixar aquela velha frase, que é um clássico. Queridão, não é porque você não sabe que não existe. Gente, né? Não é porque você não sabe que não existe. Vamos se ligar, né? Se liga no lance aí. O Edmilson está falando ali, peste, o Zóio de Tandera. O Zóio de Tandera era o Thundercats. Meu Deus. Né? Edmilson, tu é velho, hein, velho? Tu é velho.
Tu tá velho, hein, nego? Tá lembrando dos Thundercats? Eu ouvi falar desse desenho. Não é do meu tempo, não, mas eu ouvi falar, tá? Mas, pelo que eu ouvi falar dos Thundercats, também era a mesma ideia, do olho de Ra, né? O olho do sol, né? Por aí. Ai, ai. Deixa eu... Já está rolando umas perguntinhas ali. Eu vou expor, fazer primeiro a palestra, aí eu parto para responder as perguntas, tá? Tem uma ótima pergunta ali, legal. Vamos lá. Eu primeiro vou fazer a palestra, eu respondo a pergunta, tá, Monique? Axé. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês, então, uma bandeira aqui, um símbolo para a gente começar a nossa conversa. Eu fiz essa pequena pintura aqui e fiz de forma que na imagem apareça como ela é de verdade, né? Então vejam só esse símbolo aqui, tá? Isso aqui é uma bandeira. Tá? Deixa eu ver se está aparecendo no YouTube. Uhum. Tá, né? Tá. Ok? Essa aqui é a bandeira do movimento chamado nacionalismo negro. É um movimento muito relacionado a um contexto de Fá nos Estados Unidos, onde foi feita, inclusive, uma cidade chamada Oyotunji, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, tá? Tentando reviver a sociedade, as práticas da sociedade urubá nos Estados Unidos. Isso é uma longa história, mas não é sobre isso exatamente que eu vou falar. Mas prestem atenção nesse símbolo. Esse símbolo aqui do nacionalismo negro está relacionado, obviamente, a um movimento de africanização, de reviver os mitos e as experiências culturais e sociais da África antiga, entre os negros da atualidade. Tá? Por isso o nome do movimento Nacionalismo Negro. Por que eu estou começando a palestra de Fá e o Antigo Egito mostrando essa bandeira? Porque não é sobre isso que vamos falar hoje, não vamos falar sobre esse movimento político, cultural e, por que não dizer, racial. Tá? Mas observem que nessa bandeira nós temos um símbolo aqui. Esse símbolo é um símbolo do Antigo Egito. Tá? Esse símbolo se chama Enki. E é um símbolo muito popular, que é inclusive de onde vem o símbolo do planeta Vênus, na astrologia. Tá? Esse era um símbolo de magia e de poder no Antigo Egito. Então você veja, na bandeira do nacionalismo negro, um movimento político, cultural, social, inclusive muito voltado ao Ifá nos Estados Unidos, dentro do movimento negro, existe esse símbolo do Antigo Egito. Ora, por que isso? Porque o Antigo Egito foi uma potência, obviamente, da humanidade, né? E até hoje nós temos dentro do imaginário e da mitologia como uma civilização de grande poder, político, de guerra e de magia. Né? São famosos as histórias e os mitos da magia e do poder dos antigos deuses egípcios. Hoje nós temos, até no cinema, né, os deuses do Antigo Egito que aparecem. Né? Nós temos um filme chamado Stargate, que inclusive virou uma série que mostra os deuses egípcios como seres extraterrestres que viriam de outro planeta e tal. Então, vejam bem, esse movimento de valorização da cultura africana como um todo, pelo mundo, usa, dentro dos seus símbolos, referências ao Antigo Egito.
Por isso é muito comum, aqui fora, particularmente lá nos Estados Unidos, quando você conhece algum babalaô, mesmo alguns de origem afro-cubana, né? Mas isso é mais comum entre os negros americanos, alguma simbologia de algum deus egípcio. No meu caso, independente da minha condição racial, como Luô, eu também sou um magista, que a vida inteira um estudioso e praticante da cultura egípcia antiga. Sempre me interessei por esse tema. Então, a abordagem que eu vou fazer aqui, ela não é política, tá? Porque, como eu disse, dentro desse universo tem todo um movimento político aí, do movimento negro e tal, etc., que não é o assunto que eu vou abordar aqui hoje. Mas eu usei a bandeira do nacionalismo negro para mostrar que o Antigo Egito é uma referência, na atualidade, de tudo que envolve a África e os povos negros, né? Ok? Então, nós temos hoje em dia, existe um tipo de meditação em Ifá chamada Charô Ifá. Tem gente que procura adaptar uma meditação africana, utilizando as posturas dos antigos deuses egípcios. Ou seja, de uma forma ou de outra, o Egito é uma referência para o que é a história da África, que é uma história grandiosa, né? A África tem uma história sensacional. Aconselho a todos que se interessam pela cultura dos orixás, né, e pelo movimento da diáspora no mundo, que procurem se informar sobre a história da África, que é maravilhosa. Não só da questão da Nigéria, do continente africano como um todo, né? São inúmeros povos, dezenas de países, né? A história do continente. Assim como também é sensacional a história da América Latina, né? Nós, como latinos-americanos, deveríamos saber, né, bem a história do nosso continente, da América Latina, né? Então, peguei esse símbolo da cultura egípcia para mostrar a importância da cultura egípcia na revalorização da cultura e espiritualidade africana, né, da raça negra, obviamente. Ok? Existiram grandes professores, como o professor Antar Sheikh Diop, que fez um trabalho sensacional sobre as civilizações antigas da África, a valorização dessas culturas, etc. É um professor que hoje tem até o nome de uma universidade fantástica, se eu não me engano, no Senegal, com o seu nome, se eu não me engano, tá? Não tenho muita certeza agora. Mas é um professor negro, reconhecido pela cultura europeia, enfrentou o debate, né? Porque a cultura europeia, ou do branco, você teria como referência a cultura greco-romana. Então, esse movimento político, étnico, pega o Egito como a referência africana, tá? É esse o ponto. Agora vamos para o assunto que eu quero abordar, que é realmente a minha praia, que são as correlações das tradições do Egito Antigo com as abordagens mais profundas da espiritualidade, não só do Ifá, mas também de orixás, tá? Então, esse é o tema da minha live de hoje, e é essa a minha praia de domínio, tá? Não falo sobre movimentos políticos nem nada disso. Minha questão aqui é espiritualidade e magia, que por si só já é um ato político, né? A espiritualidade e a magia, por si só, já é um ato político. Ok. Maravilha. Vamos começar, então, fazendo o seguinte. Deixa eu colocar aqui a ilustraçãozinha aqui. Espera aí. Vamos entender primeiro o que é magia dentro da cultura urubá e o que é magia no Egito Antigo. Tá? O contexto de magia na cultura urubá, ele é muito dúbio. A ideia de uma bruxa, de uma djé, ou de um bruxo, de um oxô, ele é mal visto dentro da sociedade urubá, pois seria um tipo de magia não oficial,
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existe uma magia do governo, existe uma magia oficial dentro da cultura iorubá, que é a magia do Ifá e do culto dos orixás, apoiados pela realeza, pelo rei. A cultura iorubá é uma cultura monárquica, tá? Onde o Duduá é o progenitor da cultura iorubá, né? Como se diz dentro do próprio país, ele é a fonte geradora da raça iorubá. E ele representa o grande Ooni, o grande rei. Ao lado do grande rei temos o grande sacerdote, que é Orumilá. E toda a correlação do culto de Ifá e do culto dos orixás é uma religiosidade aceitável pela realeza. Então, ela faz parte da organização social da cultura iorubá, tá? Mas existe um tipo de magia que ela é marginal, que ela está fora do contexto oficial das religiões, das práticas aceitáveis dos orixás ou do culto de Ifá, que seriam as magias da própria Yameu Xorongá e etc. O porquê isso é considerado marginal é uma longa história, mas não tem nada a ver com questão de bem ou de mal. Existem magias oficiais dentro do culto de Ifá e do culto dos orixás que são magias de guerra, tá? É uma questão que envolve questões de jogos de poder e questões associadas a gênero e jogos de poder dentro da cultura iorubá. No meu curso de Ifá, aos oraculistas de Ifá, nós vamos fundo na questão histórica da cultura iorubá e fazemos uma análise bem feita das questões culturais desse povo e como isso influencia nos jogos de poder, domínio de dinheiro, etc. É um curso que vai fundo nessa história e é muito interessante como babalaôs já antigos, ao aprenderem no curso, ficam chocados, né, com a realidade dos fatos. Mas não é esse o ponto que a gente vai falar aqui, tá? Então, isso é o que é a magia para o povo iorubá. O que era a magia para o Antigo Egito? Né? Para a população daquela época, para aquelas pessoas que cultuavam Ísis, Horus, Osíris, né? Sekhmet, Bastet, esses deuses do Antigo Egito. A magia no Egito Antigo chamava-se Eka. Eka. E ela era um atributo dos deuses. Então, os deuses eram permeados de magia. E era a magia que fazia os deuses interferirem nas realidades do mundo. O que é interessante é que dentro da cultura egípcia, o ser humano ele poderia acessar essa magia dos deuses para si. Ele poderia trazer a magia dos deuses para si. Com isso, existiam vários rituais. E um conceito importante no Antigo Egito, que também existe na cultura iorubá, é o conceito de múltiplas almas. Então, a cultura iorubá entende que o ser humano possui 4 almas. O Emi, o Ogige, o Iponri e o Ará. Tá? Simplificando ao extremo, uma alma do fogo, uma alma do ar, uma alma da água, uma alma da terra. Né? Então, o Iponri é Sé, seria a ancestralidade. O Ará seria o corpo físico. Né? O Emi seria o ar da vitalidade, primeiro e último suspiro. Né? E o Ogige seria a sombra que é a guardiã da luz do ser humano. Explicando de uma forma bem simples, tá? No Egito antigo, o ser humano teria 7 almas, mas ele teria uma muito importante que seria o seu Ba, que seria o seu duplo, tá? Que para o Iorubá também existe, está associado ao Odidi, que é o Enikedi, o nosso duplo. O que seria esse duplo? Esse duplo seria uma parcela nossa, uma alma nossa, digamos assim, que vive na dimensão espiritual, que vive em contato com o que nós chamamos do nosso Egbe Orum. Uma palavra tão na moda hoje em dia, muita gente curiosa em querer saber o que é Egbe Orum. Pois é através do nosso duplo, ou como em magia chamaríamos, o nosso corpo astral, nosso corpo mental.
que estabelecemos contato com o nosso Ekbeorum no plano espiritual, tá? Então, esse nosso duplo, essa nossa dupla consciência, que é chamada de sombra, né? O nosso Odide, mas não é sombra no sentido ruim, é por ser um duplo, tá? Interfere na nossa vida diariamente. E nós entramos em contato com esse nosso duplo quando dormimos. Então, quando nós vamos dormir, nós saímos do corpo, a chamada projeciologia, e entramos em contato com essa nossa essência espiritual, que vive lá do outro lado, no plano espiritual, tá? Então, nós podemos chamar, como os antigos egípcios chamavam, o Ba, ou podemos chamar, como os Yorubás chamam, o nosso Eniquedi, o nosso duplo, né, que faz parte da nossa sombra, o nosso Didi, uma das nossas 4 almas. Parece complicado, mas não é, tá? Não é quando você começa a entender a viagem que é esse negócio, como é interessante. Então, os antigos egípcios acreditavam que o ser humano poderia, olha que viagem, né? O ser humano ele poderia se alimentar dos deuses. Então, assim como uma pessoa pode se alimentar de uma folha, de uma fruta, de um animal, os antigos egípcios acreditavam que através da Enká, da magia, o ser humano poderia se alimentar dos deuses. Tá? Ou seja, nós poderíamos, através do nosso duplo, nos alimentarmos da magia dos deuses. E assim nos tornaríamos deuses. Esse é um conceito do Antigo Egito, muito comum, inclusive nos versos funerários, né? Como existe dentro da cultura urubá também, tá? Então, por exemplo, no Antigo Egito, quando a pessoa morria, tinha um julgamento. Tinha um julgamento. Essa pessoa chegava na sala, o espírito dessa pessoa, digamos assim, chegava na sala dos deuses e colocava o seu coração numa balança. Maat, a deusa da harmonia no mundo, pegava uma pena, como esta aqui, tá? Maat pegava uma pena como essa aqui, que é uma pena que eu utilizo dentro do culto de Yami, ok? Colocava a pena num lado da balança e do outro lado estava o coração do defunto, né? Se a pena da deusa da harmonia fosse mais pesada que o coração do defunto, esse coração era lançado a uma besta fera e esse defunto era condenado a viver nos reinos sombrios do plano astral, o que os espíritas chamam de umbral, né? E lá iria passar fome, sede e uma série de coisas ruins, tá? Mas se o coração fosse mais leve do que a pena da deusa da harmonia, esse defunto poderia alcançar o reino dos deuses e viver em glória e em paz, tá? Esse é o mito do Antigo Egito. Pouca gente sabe que na cultura iorubá, na cultura dos orixás, existe o Idadiote Olorum, que é o julgamento divino. Também dentro da cultura dos orixás, dentro da cultura iorubá, Olorum prescreve um julgamento sobre as ações do indivíduo quando de sua estadia na Terra. E assim como no Antigo Egito, aquele que não passar por esse julgamento também vai ser condenado às regiões astrais inferiores, onde não vai ter comida, vai ter uma série ali de problemas, tá? O que é interessante que eu estou fazendo esse paralelo entre a cultura egípcia e a cultura dos orixás, porque a chave da magia dos orixás se amplia muito quando entendemos a cultura egípcia. Vamos lembrar que dentro da cultura egípcia o ser humano era capaz de se alimentar dos deuses, né?
Ele era capaz de se alimentar dos deuses. E também tinha grande importância o nome. Se você soubesse o nome de uma pessoa, você poderia descobrir o nome da alma daquela pessoa. E você teria um acesso àquela pessoa, aonde você poderia fazer muito mal ou muito bem àquela pessoa. O que acontece? Se no Antigo Egito a pessoa se alimentava dos deuses, na cultura dos orixás nós temos Ori, que é a nossa divindade, é Deus em nós, é a nossa divindade superior. E existe o Ayamó Ori, que é a parte da frente da cabeça, que rege a sorte do destino. No Antigo Egito dizia que se você se alimentasse da magia dos deuses, você poderia modificar o seu destino. Da mesma forma, dentro da cultura dos orixás, se diz que se você alimentar o seu Ori da magia de Olodumare e dos orixás, você mesmo pode modificar o seu destino. É um conceito extremamente parecido e que valoriza a individualidade. Individualidade essa que, por jogos de poder religiosos e políticos, não é divulgado ou não é destacado como deveria. Dentro da questão dos dogmas e dos jogos políticos de poder e religiosidade, é interessante prender o rebanho. É interessante dizer que eles devem adorar ao orixá, adorar ao Olodumare, adorar a Deus, e que não têm livre-arbítrio, e que não podem fazer escolhas. Mas desde o Antigo Egito, e o próprio culto a Ori nos afirma que sim. Não só podemos, como devemos nos alimentar da espiritualidade para que nós façamos a diferença do nosso destino, sem depender de sacerdote, sem depender de templo, sem depender de nada externo. Esse é o conhecimento que liberta. Esse é o conhecimento da magia, desde o Antigo Egito. Portanto, desde o Antigo Egito, magia é a capacidade de você se potencializar, ser plenamente aquilo que você é, para que você mesmo faça a diferença no seu destino e no destino das pessoas, tá? Essa é uma herança do Antigo Egito na cultura urubá, mas que por jogos de poder e religião, eu repito, isso é escondido. Esses conceitos são malocados. Não podemos dizer que espiritualidade é rugido do leão. Vamos manter todo mundo no rebanho. Tem um jogo aí por detrás disso, né? Mas nós sabemos que a verdadeira espiritualidade, tanto que no Antigo Egito, na mitologia, o ser humano comia os deuses. Assim como alguém pode comer um coelho, um cabrito, no Antigo Egito, simbolicamente, o ser humano comia os deuses egípcios. Ao comer, ao se alimentar daqueles deuses, ele adquiria o atributo da magia daqueles deuses em você. Esse é um atributo muito bacana e que foi distorcido com o evento da escravidão. Dentro da cultura atual, você estabelecer uma relação com um orixá, eu já vi muita gente falar isso, você é escravo do orixá. Ou você tem que servir aquele Deus, servir aquele orixá, né? Pois você é um servidor daquele orixá, daquela divindade. Vejam o que a história da escravidão fez, né? E a diferença entre uma coisa e outra. No Antigo Egito, você se alimentava dos orixás, você se alimentava dos deuses para potencializar aquilo que você é, o seu Baal, o seu duplo. E a mesma coisa podemos fazer com os orixás hoje em dia. Nos alimentarmos do axé dos orixás para potencializarmos aquilo que somos, o nosso Ori. Essa é a postura revolucionária, que liberta do conceito escravocrata, até mesmo das religiões africanistas de hoje em dia, particularmente com os estrangeiros. Então, a espiritualidade ela é uma fonte de libertação, de sabedoria, conhecimento e libertação. Tá? São antigos mitos. Vamos lembrar da questão do Antigo Egito do coração? Na cultura urubá, o coração também é muito importante. Assim como na cultura do Antigo Egito, o ser humano comia os deuses, e quando essa energia chegava no estômago,
aquela pessoa digeria aquela magia e trazia para si a magia dos deuses. Então, nós temos o coração e o estômago, muito importantes dentro da cultura do Antigo Egito. E sim, dentro do Ifá moderno, dentro da cultura dos orixás, o estômago e o coração também são muito importantes, tanto que entram na análise do destino, né? A da Fá em Amó, a Aiô Ifá, a análise do destino de uma pessoa. O Oluô, o Babalaô, o Jubonã, como eu, ao analisar o destino de alguém, ele vai fazer uma análise das questões espirituais e energéticas do coração daquele indivíduo e do seu estômago. Claro que eu não falo do estômago literalmente, do corpo, a barriga. É só uma representação de um símbolo muito maior, assim como é o simbolismo do coração na balança de Maat, né? Ou seja, o coração dentro da cultura iorubá, o Okan, ela representa a individualidade da alma, tá? É a individualidade da alma, é o seu gosto, é a sua preferência, ou seja, é quem você é como indivíduo. O coração dentro da cultura iorubá, aí já não estou falando do Egito Antigo, dentro da cultura iorubá, representa quem você é. Quem você é no sentido mais profundo, mais verdadeiro. Então, o seu coração não mente. No julgamento com o Olorum, dentro da cultura iorubá, o seu coração vai contar para o Olodumare quem você é de verdade. Pois o coração é a representação da sua individualidade e ele não mente, ele não tem como mentir. E assim o Olodumare sabe quem é você, de verdade, no seu mais profundo íntimo. O estômago também, dentro da cultura iorubá, chama-se Ikun e representa a sua personalidade e o seu caráter. Então, assim como no Egito Antigo, o coração e o estômago eram pontos importantes de avaliação para a pessoa no seu caminho, na sua evolução, na cultura iorubá também, no julgamento com o Olorum, você tem a representação do coração, da individualidade mais profunda do que você é, e o seu estômago como aquilo que representa a sua personalidade e o seu caráter. Esse é mais um ponto em comum com a antiga cultura egípcia, tá? E que é analisado dentro da Dafá de Ifá, quando analisamos o destino de alguém. Tá? Todos esses pontos da antiga magia egípcia, e eu estou falando aqui como um magista, como um praticante e professor de magia, todos e muitos outros pontos da poderosa magia egípcia antiga estão como que velados, escondidos, dentro da cultura iorubá, dentro do culto dos orixás. E dentro da minha prática mágica, por conhecer os dois sistemas, isso fica muito claro na ativação desses poderes, nas ritualidades de magia que envolvem o culto dos orixás, agora com uma compreensão mais ampliada da história africana dentro da mitologia egípcia antiga, né? Então, o que muitas pessoas tentam fazer sobre o aspecto político, eu faço dentro do aspecto espiritual e magista, tá? Muito bem, estou falando pra caramba, né? Deixa eu dar um gole aqui para respirar. Deixa eu ver aqui. A questão do nome. Eu já disse que dentro da cultura egípcia, se você soubesse o nome de alguém, através de determinados símbolos, dos hieróglifos e de cálculos matemáticos, que o Antigo Egito era fera, né? Astronomia, matemática, arquitetura, um ápice da ciência no mundo, né? Existiam determinados cálculos que você poderia saber o nome da alma de alguém, ou o nome das múltiplas almas. E cada uma dessas almas teria um nome. Aquele que soubesse o nome das muitas almas de alguém teria domínio completo sobre o destino e sobre a vida desse alguém. Como eu já disse, no Antigo Egito eram 7, tá? Dando destaque para o Ka e para o Ba, que seria o duplo.
Dentro da cultura iorubá, eu já disse que são 4 almas, né? E existe, sim, uma correlação de 4 nomes dentro da cultura iorubá que transmitem uma relação com essas almas. Claro que ninguém fala, né, que tem correlação com essas almas, mas eu estou falando aqui agora porque, na verdade, tem, né? Peraí, deixa eu ver aqui que tem várias perguntinhas já, né? Que legal. Tem lá no TikTok também, tá? Tá, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Ou é melhor eu terminar aqui? Deixa eu terminar, então, o texto, né? Senão vai confundir, tá? Eu vou terminar a exposição, não vou fazer uma palestra muito longa hoje, apesar do assunto, merece, né? É muito interessante. Mas eu vou terminar de expor alguns pontos importantes, aí eu vou diretamente para as perguntas, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou aí ver as perguntas de todo mundo, tá? Então, por exemplo, dentro da cultura iorubá, nós temos 4 nomes, o Orukó. Então, nós temos o Orukó Amunturunrá, que vai falar sobre a circunstância do nascimento. Então, se a pessoa nasceu gêmeos, ou se teve algum problema no nascimento, nasceu virada, empelicada, você vai ter um nome associado à condição de nascimento, à circunstância de nascimento. É o Orukó Amunturunrá. Você vai ter o Orukó Abicho, que é a relação da própria criança na situação da família. Vai ter um outro nome, que é o Orunco Oriki, que é a característica que são desejadas à criança, e você vai ter um quarto nome, que é o Orukó Aurile, que está associado à linhagem ancestral do Iporiessé. Esses 4 nomes estão associados a 4 almas, na formação do indivíduo, dentro da cultura iorubá. Então, esse é um fundamento de correlação com o nome das almas de um indivíduo. Ah, Babá, então o senhor, como magista, tanto de cultura egípcia quanto de cultura iorubá, sabe fazer isso? Sei. Sei. Claro que sei. Né? Agora, o nosso conhecimento, ele possui ética. Não é? É necessário termos, junto com o conhecimento, termos ética. E sabermos o que a gente faz dentro da nossa consciência, do que nos dita o nosso coração, né? Do que dita a nossa ética interior, e a nossa verdade interior e o nosso coração. Tá? Então, é por isso que conhecimento é poder. Poder é riqueza e riqueza é liberdade. É o nosso lema do nosso curso de magia, tá? Onde você pode aprender essas coisas e muito, muito mais, tudo na prática. No nosso curso de magia regular, nosso curso de magia da Lecaixa Escola de Magia Online. Também, esse mês, vamos abrir uma turma para uma nova turma do nosso curso aos profissionais de IFA, tá? Que esse pedacinho que eu estou falando aqui é um pedacinho. A coisa vai muito mais profunda lá, tá? Vem conhecer o nosso trabalho. Conhecimento e magia. Conhecimento traz poder, poder traz riqueza, riqueza traz liberdade. Certo? Sejam poderosos, ricos e livres. Com saúde, com tudo isso, tá? Ou seja, se alimentem. Assim como os antigos egípcios se alimentavam dos deuses, se alimentam da magia dos deuses, se alimentem do poder e do conhecimento da magia, para fazerem a diferença para melhor na própria vida de vocês, sem depender de ninguém. Isso é liberdade de verdade. Tá bom? Bem, deixa eu só dar uma olhada no quanto tempo que eu já falei, para não ficar uma live muito extensa. Tá, porque eu ainda teria a falar a parte do mal, né? A parte do contexto que envolve os Ajogun, os elementos do mal, né? E tudo isso, né? Mas eu vou dar uma pequena pausa aqui na minha matéria, vou dar uma lida no que o pessoal está falando e vou ver o tempo. Se der, eu volto para falar essa segunda parte, que é um contexto do mal, que inclusive o Rodrigo faz uma pergunta interessante aqui no... que ele diz, Babá, a luz é sempre o bem e a escuridão é sempre o mal. Engraçado
que quase tudo que é escuro se associa ao mal. Por que será, Babá? Veja só. Isso tem a ver com uma relação de sentido do ser humano, né? Se o ser humano ele está numa floresta, na luz do sol, ele está vendo as coisas, né? Ele consegue se posicionar, tá? O senso de espaço dele lhe traz um pouco mais de segurança, de confiança, através do sentido da visão. Se uma pessoa está numa floresta à noite sem enxergar nada, a sensação de insegurança, de medo, é muito grande. Então, não é necessariamente ligado ao que é escuro. Sim, ao que é escuro, que é claro, né? O que é claro, a pessoa consegue se situar, se posicionar e se sentir mais segura. Tem a ver com o sentido de segurança, do instinto do ser humano. O ser humano no escuro, completamente no escuro, ele fica completamente inseguro, porque o instinto de visão dele, né, ele é exatamente corrompido, então ele se sente inseguro, ele olha, ele não sabe onde ele está, ele não sabe se tem alguém do lado, se não tem. Por isso, a escuridão transmite tanto medo para o ser humano, né? Tá? E aí, dentro do contexto, aí sim, de racismo, associa-se à raça negra, né? Isso aí já é outra coisa, tá? Isso é uma bobagem, isso é outra coisa. Mas o sentido de escuridão e de claridade tem a ver com isso que eu estou dizendo, com o sentido de segurança que o ser humano tem. Quem aqui já teve oportunidade de ficar no escuro, completamente escuro, né, no meio do mato, por exemplo? Eu já tive várias vezes isso, inclusive fazendo magia, né, com Yami. No meio do mato, tudo escuro, você fazendo ali, o teu instinto animal, ele grita, né? Ele fica, cuidado, se liga, porque você está ali, né? Então, o ser humano ele se sente inseguro na escuridão, exceto a gente que aprende a lidar com os deuses da noite e com os pássaros que voam à noite e no escuro. Aí a gente não tem mais medo do escuro, tá? 51 minutos de palestra. Então, fazer parte 2, talvez? Quem sabe? Vamos ver, né? Assunto teria. Vamos dar uma olhada nas perguntas, então, para não ficar também muito extenso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, desde o comecinho. A Monique Jobá pergunta o seguinte: qual é o significado do uso da pulseira no culto de Ifá? Já vi 2 cores diferentes de pulseira. Uma verde com amarelo e uma outra que me esqueci. E por que o senhor não usa uma das pulseiras? Ótima pergunta, Monique. Bem, você deve ter visto uma pulseira amarela e verde, que é a pulseira ligada ao culto de Ifá em Cuba, tá? É o chamado Ifá cubano. O Ifá nigeriano, ele utiliza as cores verde e marrom, tá? Então, a tradição dos modelos de Ifá, digamos assim, tá? Existem outras vertentes, mas as mais conhecidas, particularmente no Brasil, são a de Cuba e a da Nigéria. De Cuba, verde e amarelo, e a de Cuba, marrom e verde. Eu sou de tradição nigeriana e, sim, já usei por muitos anos a verde e marrom. Quando me tornei Olodu de Ifá, achei desnecessário, não uso mais. A não ser no momento que eu vou fazer uma ritualidade para o Urumilá. Para o iniciante de Ifá, usar o AD Ifá é uma proteção, tá? Então, quando você se inicia em Ifá, você recebe aquele AD, aquela pulseira, aquilo vai representar uma proteção do Oluô, do Babalaô, ou do iniciante na Ifá, né? Como uma proteção às energias negativas, tá? Chega num determinado momento, quando você se torna o Oluô de Ifá, que você já está revestido, né? Como diz o Jorge Ben, eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, eu estou vestido com as roupas e as armas de Odu, né? Então, não há mais necessidade disso. Eu não preciso usar algo para me proteger, na medida em que minha própria áurea, meu espírito e meu corpo
devido a toda uma sequência de iniciações da minha história, já tem esse vínculo energético. Tá? Eu até poderia usar comercialmente, seria interessante, né? Se eu aparecesse aqui, com a dedo de Fá, com colar e tal, às vezes uso algumas coisas de Fá, às vezes uso. Mas veja, as medalhas espirituais estão na minha alma. Elas não são algo que eu posso colocar no pescoço ou tirar. Elas não são algo que eu possa colocar no pulso ou tirar. Essa é uma verdade espiritual que a gente aprende no decorrer da vida, no decorrer dos anos. E tem uma outra questão também. Como eu sou magista, ou seja, um bruxo, eu também sei me disfarçar da fogueira, né? Como Exu ensina. Ok? Então, eu também já está na minha alma. Meus símbolos e minhas estrelas de proteção, minhas medalhas espirituais já estão no meu corpo astral. Não preciso necessariamente colocar no meu corpo físico. Como, por exemplo, eu gosto muito de usar essas relações do culto de Ami. Tá? Claro que eu gosto. Mas no dia a dia você não vai me ver usando isso. Está tranquilo. Sem falar em mais uma série de simbologias de pele, né? Que se faz também. Mas é uma coisa muito profunda, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é isso, tá bom? O que me faz ser um Olodu de Fá não é a pulseira no meu pulso ou colar no meu pescoço. É a sabedoria que eu trago e a prática dessa sabedoria no caminho espiritual, tá? Uma das coisas que a gente aprende, né, inclusive em Fá, né, é que a verdade espiritual é maior do que o que os olhos veem. Tem um Itan de Fá que fala isso, né? O olho ficou tão preocupado com o que via que esqueceu a verdade do que a alma doía. Tem um Itan de Fá que fala muito isso. Meu próprio Jogbonão Babá Felipe, ele tinha simbologias na pele dele que não eram pulseiras, que não eram cordões, tá? Então tem simbologias bem mais profundas do que as que são usadas normalmente pelos iniciantes, né? Ou pelas pessoas que estão no meio do caminho de Ifá, tá bom? E isso é sem desmerecer ninguém, tá, gente? É só um outro ponto de vista, mais adulto, mais maduro, tá? Rodrigo, o senhor já usa o Diami, né, Babá? Eu uso aqui na live. Aqui na live eu uso, com certeza. Tá? Tem mais perguntas? Vamos lá no chat. Então, Monique, obrigado pela explicação e tirar minha dúvida e dar o ensinamento. Eu que agradeço a pergunta, Monique. Axé. Como é que é? Tem uma pergunta no TikTok. Nossa. Boa noite. O que você me diz sobre o culto de Ologunedé hoje, dentro do Candomblé? Querido, eu não digo nada, porque eu não acompanho, tá? Eu não acompanho as atualizações ou mudanças do Candomblé no Brasil hoje em dia. Ok? Claro que eu conheço o Candomblé, eu sou iniciado em tradição Iorubá e também fui iniciado dentro de contextos de Candomblé. Mas eu não acompanho mais o Candomblé no Brasil. Tá? Não sei, às vezes eu vejo alguns amigos, né, que são zeladores ou ialorixás falando de coisas, de mudanças, mas eu estou por fora. Tá? Estou por fora, não estou acompanhando o que está sendo feito dentro do Candomblé no Brasil. Tá? Realmente não estou sabendo. Então, eu não posso nem comentar nada. Tá? Ok? Porque a pergunta é isso, né? O que o senhor diz, o que você me diz sobre o culto de Ologunedé hoje dentro do Candomblé? Não tenho a menor ideia. Eu não acompanho. Tá? Não acompanho as mudanças hoje do Candomblé. Sou do tempo da antiga. Tá? E caminhei agora por outros caminhos, tá bom? Mas obrigado pela sua pergunta, tá? Aquele axé, tudo de bom. Peraí, deixa eu ver aqui. O Tiago Silva. Boa noite, senhor Lulu. Boa noite, Tiago. Perdoe minha ignorância. Que isso? Não tem isso, não, tá? Tem ignorância, não. Toda pergunta é bem-vinda e válida.
Na cultura egípcia, existem Orum também. Tem uma curiosidade, aqui no Aie, a pessoa morre e vai para o Orum. E quando a pessoa está no Orum, existe a possibilidade de morrer também? E se existe, para onde vai? Caramba, Thiago, só essa sua pergunta aí daria uma live, né? Só essa sua pergunta daria uma live, tá? Mas dentro da cultura egípcia existiam dimensões, sim, tá? Existiam dimensões mais favoráveis, dimensões menos favoráveis, tá? Basicamente, existe um caminho bom e um caminho ruim, e subcaminhos. Acabou aqui? Tá. Então, voltando aqui para o Tiago. Na cultura urubá também existem dimensões positivas e negativas, tá? Agora, falando numa linguagem mais universal, dentro do contexto de magia, sim, existem as dimensões, e as dimensões estão associadas à sua consciência, tá? Está dizendo que está em pausa devido a uma ligação fraca, então é melhor terminar o Instagram. Ou seja, por exemplo, os espíritas, eles têm um termo chamado umbral, né? Na realidade, o plano em que vivemos, ele é uma parcela do umbral, tá? Ou seja, você não precisa morrer para ir para o inferno. Como diz o grande poeta crioulo, ninguém precisa morrer para ver Deus. Tudo é um estado de consciência, de nível de consciência vibratória. Tá? Então, isso é o nível de consciência vibratória, que seriam essas dimensões, que seriam esses oruns. Você pode, em um único dia, ir do céu ao inferno, passando por todos os intermediários, através do seu nível de consciência. Tá? Então, quando você morre, é a tua consciência que vai te levar por afinidade para uma vibração. E as vibrações são infinitas. Tá? Então, ou seja, só sobre essa pergunta dá para fazer uma live inteira, tá? Muito boa pergunta, obrigado e parabéns. Tá? E sim, no plano astral você pode morrer e ir para o plano mental, tá? Então, ou seja, o corpo físico morre, a pessoa vai para o plano astral. No plano astral é outra noção de tempo, passam-se séculos, e o corpo astral morre e você vai para o plano superior, que é o plano mental. Quanto mais refinada a sua casca, mais mortes acontecem e mais evoluções verticais acontecem. Mas tem toda uma história horizontal no meio disso, que leva séculos e séculos e séculos. É o que dá para falar assim rapidinho, né? Tá? Obrigado pela pergunta, Thiago. Axé. O Rodrigo, o Insta sempre acaba primeiro. É porque com 6 mil seguidores, a gente acabava 2 horas de live. Mas agora que refazemos o Instagram, só depois de 1.000 que vai passar de 1 hora. Por isso que acaba primeiro hoje em dia, de novo. Né? Não sei se é de 1.000, mas... A Kelly, boa noite. Então, posso deduzir que as magias egípcias antigas foram literalmente adaptadas à cultura urubá? Não, a cultura urubá foi influenciada. Aliás, toda a África foi influenciada, por que não dizer todo mundo, mas especialmente toda a África foi influenciada por conceitos da religiosidade da magia egípcia, incluindo a iorubá. Tá? Agora, eu, como sou um praticante da magia egípcia antiga, e um praticante da magia iorubá, eu turbino, né? Eu turbino a magia iorubá com os conceitos egípcios e outros, por estarem dentro da linhagem original, da magia original africana, que é a cultura egípcia. E aí tem os teóricos, né, que falam da Atlântida e tudo mais, que aí já é um outro papo, tá? Alguém perguntará no TikTok, qual é a prova científica que existe o espírito? Queridão, pesquisa aí no Google, projeciologia, já é uma ciência, tá? Não precisa nem pesquisar, fazer uma pesquisa sobre as experiências
interdimensionais, da física quântica. Não. Escreve aí no Google, Pai Google de Aruanda, projeciologia, tá? É um estudo científico sobre o corpo astral. Ok? Pesquisa aí, tá? Não vou discutir aqui prova científica. Eu te dou a dica e pesquise você para aprender. Tá bom? Aquele axé, tudo de bom. Deixa eu me ver aqui. O Rodrigo, gostei da palestra, Babá. Faz a parte 2. Legal. O Walter, por que não são banidos pelas forças divinas? Há tempo de não prejudicarem ninguém. Bem, essa parece que é uma complementação de uma pergunta. Ah, tá aqui, tá vendo? Tinha a primeira parte. Dentro deste contexto, o que dizer das pessoas que são fadadas a fazer o mal para as pessoas? Bandidos e corruptos que se aproveitam das almas da sociedade. Por que não são banidos pelas forças divinas a tempo de não prejudicarem ninguém? Pela questão de sintonia territorial. Vamos lembrar que, como dizem os espíritas, a gente está numa região umbralina, numa região de sofrimento e de trevas, e mesmo assim, dentro dessa nossa região de trevas, ainda existe tanto amor, ainda existe tanta coisa boa, existe tanta coisa boa que a gente não quer sair daqui, né? A gente quer ficar aqui, mesmo sendo uma região umbralina, é porque a maioria tem a sintonia e a frequência do egoísmo. Não é nem do mal, é do egoísmo, porque o mal em si, ele é muito pior. Mas o egoísmo é o ovo da serpente. O egoísmo é a semente do mal. A falta de empatia, a falta da compreensão pela dor do outro, é a origem, é o ovo da serpente para todas as piores maldades que existem como decorrência disso. É mais fácil a gente ver o ser humano sentir pena de um animal, de um cãozinho ferido na rua, do que de uma criança humana. Eu acho que isso já diz muita coisa, né? Isso já diz muita coisa sobre a vibração humana nesse plano. Tá? Só uma dica, né? Fiz uma pergunta abaixo da pergunta do Tiago. E agora para achar? Espera aí. Não está não? Ah, não, achei aqui. Babá, o nome do Brasil vem do aramaico e significa ferro? E é as iniciais de 4 matriarcas egípcias, procede? Que eu saiba, não. Que eu saiba, Brasil vem de brasa, é vermelho como brasa. Tá? Brasil significa vermelho como brasa, que tem a ver com a cor da árvore, né? Do pau-brasil. Tá? E Brasil, se eu não me engano, é tupi, não tenho certeza agora. Mas eu tenho certeza do significado, que significa vermelho como brasa. Tá? Rodrigo, vamos amadurecer essas ideias, babá. Fora a palestra de Oxum, sim, vamos sim. Tá? Faz uma live sobre alta magia, o Sérgio Alves sugerindo. Maravilha. Exatamente isso. O Google relativo à brasa. Né? Adjetivo de 2 gêneros, substantivo masculino, relativo ao Brasil, que é natural do habitante. Exatamente. Né? Indígena brasileiro. A produção foi conferir aqui e o Google confirmou o que eu disse. Tá? Idioma indígena brasileiro, vermelho como brasa. A Rita falou, eu vi um cabalista dizer isso. Olha, a cabala, ela trabalha com o alfabeto hebraico, tá? Uma transliteração do alfabeto hebraico para o português são necessários alguns cálculos. Tem uma galera aí que, tá? Claro, sem querer julgar ninguém, mas não dá para você pegar Beit, né? Para falar o nome das letras hebraicas, né? R, Resh, A, Aleph, S, Samek, até porque pelo som não seria Samek, seria Zain, né? Brasil. O I, Yud, né? O L, Lamed. Então, as letras hebraicas, né?
Beit, Resh, Aleph, Samek, Yud, Lamed. E não é isso. Não é essa. Na Cabala não se faz transliteração assim. Existe uma forma correta de cálculo e tal para falar isso, tá? A origem do nome Brasil realmente é do dialeto indígena, vermelho como brasa. Se você quer dar uma leitura cabalística ao nome Brasil, isso aí já é outra coisa, tá? Isso aí já é outra coisa, está dando uma leitura cabalística. E mesmo assim, corre no erro de confundir o S com o Z, porque a leitura cabalística é pelo som, seria o Z e não o S. Não seria Samek, que é uma letra hebraica ligada ao signo de Sagitário e ao símbolo de proteção do rei Davi. Seria o Zain, tá? Que é relacionado ao prego torto da estopa, que tem a ver com as cruzes e tal, tradição cabalística, tá? Um dia, se vocês quiserem, eu faço uma palestra sobre magia cabalística também, que é bem interessante, né? Aqui a gente não é só macumba não, velho. Aqui a gente manda ver um monte de coisa boa também. Obrigado, Rita. Beleza, gente, então? 71 minutos. Estamos terminando. Falei pra caramba. A Cabala fala que o número sagrado é 72. Estamos com 71 minutos. Então, um minutinho para me despedir aqui de todo mundo. Adorei fazer a palestra. Vou ver se o pessoal... Parece que o pessoal gostou, né? De repente, uma palestra sobre Cabala também seria interessante. Beleza. Vamos embora, gente. Aqui é comigo mesmo, tá? Chegamos na página 200 do livro do bem e do mal. Maravilha, Rodrigo. Axé. Tá? Quem quiser aprender magia comigo... Falta mais 500. O livro tem 700 o livro tem 711. Só falta 511 páginas, Rodrigo. Manda ver. É isso aí. Axé o... Beleza, então... Deixa eu ver aqui... Se vai ter continuação, acho que sim. É um assunto que eu gosto, vai ser legal, tá? 72. Sexta-feira que vem a gente continua. Ifá e a magia do Antigo Egito. Tá bom? E para a galera que fala que o que eu falo não existe, pesquise. Pesquise que vocês vão ver. Tá? Quer aprender magia? Alto nível, resultado, coisa que funciona, que você mete a mão na massa. Funciona e modifica a sua vida para melhor, vem para o nosso curso de magia, Lecast Escola de Magia Online. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 021 98810 3036, 98810 3036, Lecast Escola de Magia. Axé! Tudo de bom! Ótimo final de semana para todo mundo. Que Horus, que é uma divindade que eu adoro, que eu sigo, né? Abençoe a todos, meu pai Obatalá e a Mi, que a espiritualidade como um todo abençoe a todos nesse momento. Tenham um ótimo final de semana para a gente. A Rita está falando ali, vem para o curso, gente! Venham para o curso, que vocês vão gostar. Tá? Beleza. Um beijo para todo mundo. Até domingo com a live de perguntas e respostas livres. Axé! Tudo de bom. Valeu, galera do YouTube. Balangada lá o sininho, se inscrevam no canal. Axé!